como vocês vão ver, várias das dicas que eu vou falar para vocês aqui agora foram mencionadas no curso de redação científica, porque a lógica de comunicação com o público amplo é basicamente a mesma. Obrigado. Mas, obviamente, é uma mídia diferente, uma forma de comunicação ligeiramente diferente e, portanto, então tem as suas particularidades e é sobre elas que eu vou falar. Além disso, além de dar dicas sobre como tornar a nossa comunicação mais eficiente, eu vou também dar uma dica de alguma coisa super importante que aflige, eu acho que essa é a palavra boa, várias pessoas. Tem muita gente que tem medo, dificuldade, pânico de falar em público, de estar posicionado na frente da audiência e de se expor. E algumas vezes esse medo, essa aflição se torna basicamente paralisante. E apesar dessa pessoa ter uma história bonita, resultados interessantes, a maneira como ela comunica a mensagem dela para a audiência é muito prejudicada pelo estado de nervos dela. E eu quero dar aqui algumas dicas como a gente pode controlar esse estado de nervo, como a gente pode tentar manter um monstrinho de nervosismo preso, manso dentro da gente. Como a gente viu na teoria do estresse, se algum dia alguém te diz assim, e aí, como é que está? Está nervoso para a sua apresentação? Você diz, não, estou 100% relaxado, então você pode responder. Então é garantido que o seu desempenho vai ser uma bosta. Agora, se a gente consegue manter o nosso nível de estresse ali por volta do ótimo, a gente está suficientemente pilhado a ponto de ter o máximo de desempenho na forma de comunicação, sem que isso leve a gente ao colapso para níveis de estresse mais altos. Tá bom, então o objetivo dessa apresentação é preparar a gente para fazer uma apresentação que seja clara, informativa, esteticamente agradável e que estimule perguntas. Essa parte de estimular perguntas é especialmente importante, porque uma vez que a gente vai ao congresso, a gente não está indo lá para se exibir, a gente está indo lá para apresentar ideias, receber o feedback das pessoas e melhorar o nosso trabalho. Nesse sentido, portanto, as perguntas que a gente vai receber talvez sejam os objetivos primários da nossa apresentação. Talvez o objetivo principal seja comunicar a nossa ideia, expor a nossa ideia. E, em segundo lugar, receber críticas e sugestões a essa ideia. Bom, essa apresentação aqui está fortemente baseada em 3 fontes. Uma delas é esse artigo aqui, tem 10 regras simples para fazer uma boa apresentação oral. Eu não gosto muito da palavra regra, porque dá aquela ideia de fórmula, e eu, como vocês já sabem, eu gosto muito mais da ideia de dicas ou receitas. Então eu vou trocar esses rulos aqui por dicas. 10 dicas simples para fazer uma boa apresentação oral. A outra é o site da Universidade de Canberra, que também tem um tutorialzinho bacana para fazer apresentações orais. E a terceira fonte que eu usei também como inspiração são os cursos de Ecologia de Campo da Mata Atlântica, esse curso de campo sobre o qual já mencionei aqui várias vezes. E ele está na sua 7ª ou 8ª edição. E durante esse curso, os alunos precisam fazer apresentações orais. E a experiência que eu tenho vendo essas apresentações, criticando essas apresentações, tem servido como fonte de inspiração para aprender muito sobre técnicas como melhorar a maneira como a gente se comunica verbalmente. Bom, as minhas 10 dicas adaptadas dessas fontes são as seguintes. Fale para a audiência. Eu vou detalhar cada uma delas ao longo da apresentação. Aqui é simplesmente uma síntese de todas elas. Fale para a audiência, fale alto e fale claro. O seu corpo também fala, estética também importa, priorize imagens, organize bem o seu tempo, vá do geral para o específico, controle o seu nervosismo, aproveite as perguntas e da perspectiva de quem está sentado aí, aprenda a perguntar e aprenda a criticar. Agora a gente vai passar sobre cada um desses tópicos, dando algumas dicas detalhadas sobre como isso aqui pode fazer a nossa apresentação ficar melhor. Talvez vocês já tenham percebido que eu gosto muito de cinema. Eu faço várias analogias usando o cinema, e talvez se eu não fosse biólogo, eu fosse trabalhar com alguma coisa relacionada a isso. E em algumas revistas eles usam esses bonequinhos aqui na crítica ao cinema.
Então aquilo ali é quando o filme é tão ruim que você tem vontade de se matar, e aqui é quando ele está fazendo essa reverência aqui, é quando o filme é uma maravilha. Então eu adaptei esses símbolozinhos aqui, então quando aparecer qualquer daqueles símbolos ali em cima, significa que eu acho aquilo muito ruim. Quando vai mais para baixo, eu acho que aquilo é sensacional. Então, esse aqui é o código que eu vou usar ao longo da apresentação. Na minha primeira dica, que é falar para a audiência, a gente precisa ter clareza sobre dois aspectos centrais antes de preparar a apresentação. Esses aspectos não são muito diferentes daqueles que eu mencionei hoje de manhã, na hora que a gente está redigindo o manuscrito. O primeiro deles é para qual tipo de público a gente está falando. E eu gostaria de lembrá-los que essa é exatamente a mesma pergunta que eu faço para os alunos quando eles me convidam para assistir as prévias das dissertações de mestrado ou das teses de doutorado. Se ele vai falar para a família dele, se ele vai falar para os colegas de graduação, ou se ele vai falar para a banca. Para cada um desses tipos de público, a gente precisa adequar a forma do nosso discurso e o que a gente está mostrando aqui. Então, se a gente está indo para um congresso muito específico, para uma área específica, eles existem, você pode partir do pressuposto que sua audiência sabe determinadas coisas e você vai mais direto ao assunto. Se a gente está indo para um congresso mais geral da nossa área, é importante não pressupor que toda a audiência sabe do que você está falando e você precisa dar alguns elementos básicos para que ela entenda a mensagem que você está falando. E, obviamente, embutido no qual é a sua audiência, qual é o nível de conhecimento que a audiência tem sobre esse tópico. Então, novamente, está relacionado a se um público de métier provavelmente tem mais conhecimento, se um público geral tem menos conhecimento. Um dos objetivos centrais de uma apresentação, como a gente já falou aqui, é comunicar uma descoberta e receber críticas. E, obviamente, a qualidade dessa comunicação, o grau de compreensão da audiência, eles estão estreitamente associados à sua capacidade de expressão. Para comunicar uma descoberta, seja ela qual for, a gente precisa transmitir com clareza qual era o conteúdo no qual ela estava inserida, como a gente fez para chegar até aquela descoberta, qual é a nossa descoberta e qual a implicação e a relevância daquela descoberta. Se a gente é bem sucedido em transmitir essas mensagens, a audiência compreende o que a gente disse e é capaz de nos dar um input, um feedback, seja ele positivo ou negativo, sobre a qualidade do nosso trabalho, com possíveis sugestões de como melhorá-lo para quais direções seguir. Então, para a gente ser bem sucedido nos dois objetivos centrais, que é comunicar e receber crítica, a qualidade, a maneira como você fala é absolutamente crucial. No primeiro momento, eu vou falar pura e simplesmente sobre a linguagem verbal. Tem um tópico dedicado à linguagem corporal. E aqui é crucial que se você não tem microfone na sala, se é uma sala pequena ou não tem infraestrutura necessária, você fale alto, porque você quer não só as pessoas que estão na primeira fileira, mas aquela moçada que está sentada lá na última fileira também te escute. Eu acho que é uma perspectiva pessoal, mas eu acho que é desrespeitoso quando uma pessoa está aqui na frente e ela está falando suficientemente baixo a ponto de que só as pessoas até a quarta fileira entendam o que elas estão falando. E o pessoal lá atrás fica fazendo cara de quem não está entendendo, e a pessoa aqui desconectada da audiência continua falando baixinho. Se você não é capaz de projetar a sua voz por qualquer razão que seja, recorra ao microfone, peça algum tipo de ajuda para que todo mundo te entenda. Sempre que possível, tente evitar o jargão técnico. A gente já falou sobre isso várias vezes ao longo do curso de redação científica. Mas a ideia do jargão técnico é quando você começa a falar como se fosse uma gíria científica, de modo que só o pessoal do seu gueto entende o que você está falando. É como se fosse um dialeto particular que te impede de se comunicar de maneira eficiente com outras pessoas. Eu tenho certeza absoluta que na maior parte dos casos você consegue evitar o jargão, ou se você precisar usá-lo, define esse jargão para que todo mundo entenda o que você está falando a partir daquele momento. Algumas vezes apresentações descontraídas são super legais, você sente à vontade, a pessoa que está ali na frente mostra que está relativamente tranquila em relação ao que ela está fazendo. Entretanto, existe um limiar entre a descontração e o excesso de informalidade. Em apresentações de congresso, em apresentações de tese, algum nível de informalidade é legal,
mas se a pessoa ultrapassa esse nível de informalidade, começa a ser grosseira, isso pega muito mal para ela. Então, sempre que possível, se a gente puder evitar gírias ou expressões demasiadamente coloquiais, isso ajuda a gente e não cria um mal-estar. É sempre importante imaginar que entre as pessoas que estão assistindo a gente, tem desde pessoas extremamente liberais até extremamente conservadoras, e o tipo de linguagem que você usa pode ofender ou fazer com que as pessoas sejam mais relutantes em ouvir ou aceitar a sua mensagem. E por fim, identifique qual é o seu vício de linguagem e tente evitá-lo. Todo mundo tem um vício de linguagem. E manter esse vício de linguagem sob controle é extremamente difícil. Eu tive um professor de ecologia de populações, que ele era físico, e ele tinha um vício de linguagem absolutamente irritante. Ao final de cada frase, ele perguntava: tá certo? Tá certo? E eu fiz a conta que ele falava um tá certo a cada 10 ou 15 segundos. E a partir do momento que eu descobri aquilo, eu não conseguia mais prestar atenção na aula dele. Eu ficava sempre esperando o próximo tá certo, e aquilo lá era uma angústia terrível. Tinha uma outra professora de graduação que ela ocupava todos os espaços em branco do discurso dela com um terrível... No final das contas, você só escutava aquele discurso dela e era absolutamente enervante. Todo mundo tem, eu tenho, todo mundo está sentado aqui tem, mesmo aquelas pessoas mais uma verve super desenvolvida, elas têm vícios de linguagem. E se você conseguir detectar qual é esse problema, ajuda muito na hora de resolver. De qualquer maneira que você tente detectar, você pode recorrer à ajuda dos seus colegas. O que eu fico falando, o que eu fico repetindo, mas eu acho que o método mais eficiente para você descobrir qual que é você se filmar. Filma o que você está falando, filma as suas apresentações e depois assiste. Eu preciso confessar que não é uma experiência muito agradável. É como se você estivesse assistindo, sei lá, você estivesse num daqueles sonhos que está todo mundo olhando para você. É esquisito, assim, gera um certo desconforto. Mas é um exercício útil porque você consegue prestar atenção não só na maneira como você fala, em questões de postura, na maneira como você interage com a audiência. Então, é um exercício um pouco doloroso, mas extremamente produtivo para você poder enxergar quais são os seus problemas na hora que você apresenta. Terceira dica está relacionada. Eu primeiro falei sobre linguagem verbal, agora eu vou falar sobre linguagem corporal. Existe bastante literatura sobre isso, alguma literatura beira autoajuda, mas existe também literatura séria sobre isso. E uma parte da literatura séria sobre isso, inclusive, tem sido explorada num seriado de televisão que é baseado num personagem verídico. E esse personagem esse seriado é o Lie to Me. Em que o cara ele é capaz de detectar se a pessoa está falando a verdade ou a mentira com base nas expressões corporais e no gestual dessas pessoas. É óbvio que a série ela é romantizada, mas esse personagem, esse pesquisador existe de verdade. E ele, filmando pessoas e fazendo muitos anos de estudo, ele foi capaz de identificar uma série de gestuais associados à dicotomia entre ele está dizendo uma coisa e pensando outra. E o gestual da gente, de fato, é bastante informativo. Tem uma área grande da psicologia que estuda esse tipo de questão em humanos. E as pessoas são capazes de detectar, por exemplo, quando uma pessoa gosta ou não gosta da outra, quando está querendo estabelecer um vínculo afetivo ou está querendo, aquela pessoa gera repulsa na outra. Tem uma série de comportamentos que são externalizações, às vezes, muitas vezes, na maior parte das vezes, inconscientes, de coisas que a gente está sentindo naquele momento. Tem aquele livro também, o próprio Fala, né? Exatamente. Boa parte do que eu estou tirando aqui é exatamente desse livro que eu já li. Então tá bom. Quando a gente está aqui na frente, muitas pessoas se sentem incomodadas, inseguras, pressionadas. E geralmente você toma atitudes que geralmente são atitudes que as pessoas tomam quando elas estão se sentindo acuadas ou com medo. E essas atitudes de estar acuado ou com medo, elas referem-se à proteção do próprio corpo. Então, cruzar os braços é uma forma de proteção que geralmente as pessoas se encolhem quando elas estão acuadas. Aqui nesse palco, eu posso chamar assim, eu tenho poucos atratores, mas geralmente a gente quando a gente
faz uma apresentação, geralmente quando é uma sala pequena, tem muitas coisas, objetos dos quais a gente pode se encostar, ou o espaço não é tão amplo. Quando geralmente o espaço é exíguo, uma das coisas que as pessoas fazem, elas vão inconscientemente se dirigindo até a parede, e aí quando elas param na parede, elas encostam, acho que elas relaxam, assim, é como se elas tivessem alguém dando um abraço nelas. Aí elas ficam, algumas vezes elas ficam até de costas, né? É aquele mecanismo de proteção. Se vier um leão, ele só pode me atacar de frente. As quinas são particularmente terríveis. É bem comum as pessoas irem indo, aí quando chega na quina ela para. Aqui é a parte mais protegida dessa apresentação aqui, de modo que eu estou protegido por todos os lados e só um ataque frontal realmente consegue me pegar. Algumas pessoas protegem o pescoço, que parece ser uma zona particularmente suscetível ao ataque no nosso corpo, cruzam o braço, fazem isso, ficam coçando também aqui assim. Algumas pessoas criam placas vermelhas de sangue aqui no pescoço que estão muito nervosas. Tem uma série de características que mostram muito claramente que elas estão incomodadas. Existem ainda aquelas pessoas que não se apertam, mas aí elas ativam o autistazinho que existe dentro delas, né? Elas ficam fazendo assim, ou ficam fazendo assim. Anda para trás, anda para frente, quadrilha. Outras pessoas mostram o nervosismo dela de maneira um pouco mais evidente, que elas começam a andar loucamente, gesticular loucamente, o italianinho dentro dela acorda assim, se fala com a mão e mostra, e se está com aquele laserzinho, aquela varinha, começa a fazer um movimento que a gente quase tem uma convulsão assistindo a pessoa lá na frente. Então, os principais problemas da linguagem associados à linguagem corporal encostar em parede, mesa ou outros objetos, né, para criar aquela tranquilidade de sentir o apoio de alguma coisa, o contato físico com alguma coisa, como se essa mesinha aqui me estivesse dando apoio moral. Cruzar os braços, cruzar as pernas, colocar a mão no bolso, dar as costas para a audiência, ficar falando o tempo inteiro assim, né? Isso acontece. Falar olhando para o chão, olhando para o teto, né? Eu gosto de acreditar que eu já olhei nos olhos de cada um de vocês aqui ao longo dessa apresentação, e esse tipo de interação é importante, inclusive, para saber se vocês estão me acompanhando ou não. Evitar deslocamentos excessivos de um lado para o outro, movimentos pendulares com o corpo, seja para frente ou para o lado, coçar a cabeça, a orelha, o pescoço, e esses movimentos frenéticos com o apontador aqui. Todos esses problemas que eu me referi agora, você pode percebê-los muito evidentemente se você se filma. E a vantagem de filmar e de ser uma experiência não muito prazerosa é que se alguém te diz, puxa cara, você se mexe muito, vai ser, tudo bem. Mas no momento em que você se vê mexendo muito, aquilo dói bem mais. Então você vai querer buscar uma solução para aquilo na próxima apresentação. No curso de campo que a gente faz, todas as apresentações são de fato filmadas e os alunos são meio que estimulados fortemente a ver as apresentações depois. E apesar de como todos eles relatarem que não é uma experiência bacana, a segunda apresentação que eles fazem, na esmagadora maioria das vezes, tem uma melhora radical. Simplesmente porque eles não querem cometer, frente à audiência, os mesmos problemas que eles cometeram anteriormente. Então é uma maneira muito eficiente que eles têm de acabar com alguma coisa que incomoda a audiência, a ponto da audiência só ficar prestando atenção no que a pessoa está fazendo e esquecer a mensagem. Eu não sei quantos de vocês já vivenciaram esse tipo de situação, mas eu já estive presente algumas vezes em apresentações que a pessoa parecia que estava sofrendo tanto ali na frente, ela estava tão angustiada, que eu ficava torcendo para aquela apresentação acabar o mais rápido possível, para aquela pessoa se livrar daquele sofrimento. E eu basicamente não lembro de uma palavra do que a pessoa disse, mas eu só lembro que ela estava sofrendo muito. Eu disse, cara, acaba logo, vai embora, pelo amor de Deus. Ou vocês já viram isso, ou vocês estiveram, infelizmente, nessa situação de estar sofrendo aqui na frente. Dá vontade de tentar ajudar a pessoa, mas dá vontade de ir à frente do braço dela. Falar uma coisa, fica calmo. Também, às vezes é ruim de falar alguma coisa, porque parece que pode deixar ela mais nervosa ainda, né? Exatamente. O que aconteceu em todos esses dois casos é que as pessoas acabaram a apresentação, elas tinham por volta de 15 minutos para falar, elas acabaram em 5 minutos, porque elas falaram rápido, que queriam se livrar daquilo, e basicamente é perguntas. Estava todo mundo tão angustiado que ninguém fez pergunta para a pessoa poder ir logo embora dali. Então ela perdeu a possibilidade de receber essa interação. Claro. Assim, falar com o aluno, olha,
posso ficar melhor, estar muito nervoso, então evito de colocar a mão no bolso, por exemplo, ou encostar na parede. Mas isso não quer dizer que eu estou solucionando o problema dele de nervosismo durante a apresentação. Aí eu quero saber como é que você faz, porque eles tiveram uma mudança não vão ver a apresentação. Mas não que eu resolvi o problema deles. Legal. Eu vou pedir um pouquinho, porque tem um slide, uma série de dicas especificamente voltadas a controlar o nervosismo. Então, por enquanto, eu estou apontando o problema e chamando atenção para não fazer. E provavelmente uma provável causa desses comportamentos aqui é o nervosismo, e eu vou atacar especificamente isso mais para frente. Tá bom, agora eu vou falar sobre questões estéticas, porque sem dúvida nenhuma esse é um dos maiores problemas relacionados à apresentação. Eu já vi profissionais super renomados que falam relativamente bem, vindo aqui na frente e apresentando slides que são absolutamente pavorosos, assim, parece que a pessoa nunca viu um PowerPoint na vida, não tem nenhuma familiaridade com qualquer programa para fazer apresentações. E eu vou falar especificamente sobre três coisas: o pano de fundo, ou esse background aqui, a forma e o tamanho da letra e a qualidade das imagens. Tá bom. Primeiro, sobre o pano de fundo, uma das coisas muito comuns que acontece em congresso é quando as pessoas colocam uma foto como pano de fundo. A foto pode ser realmente muito bonita, mas no momento que você coloca letras em cima dessa foto, fica muito difícil prestar atenção no que está acontecendo aqui, ou mesmo distinguir o que está escrito, né? Aqui a gente tem um exemplo. Quando eu vejo uma coisa como essa aqui, eu fico me perguntando qual é o objetivo, né? Testar se alguém consegue ler alguma coisa nesse slide poluído, ou testar se alguém consegue prestar atenção no texto diante de uma imagem tão bonita. Realmente não funciona. Eu entendo que a imagem seja bonita, tira o texto, mostra a imagem, mas toda vez que tiver texto, mantém o slide limpo. Outra possibilidade que as pessoas gostam, eu acho horroroso, dá vontade de vomitar. Outra coisa que as pessoas fazem é colocar marca d'água. E aí eu fico me perguntando outra coisa, né? De novo, o que será que a pessoa está querendo? Entender por que alguém desperdiça uma foto tão bonita, tornando ela opaca, ou desafiar a audiência e entender o que está no fundo, enquanto na verdade elas deveriam estar prestando atenção no que você está falando. Então é uma outra coisa bizarra. E existe uma terceira solução intermediária. Você coloca assim uma caixa semi-transparente em cima da foto. E aí a pergunta que eu me faço é testar se uma caixa semi-transparente torna tolerável o uso de fotos como pano de fundo no slide, ou tentar entender por que alguém desperdiça uma foto tão bonita colocando uma caixa semi-transparente em cima dela, de modo que a gente não consegue ver o que está acontecendo. Nenhuma dessas três opções me parece razoável. Eu não estou apregoando que você não use fotos. Use e abuse das fotos, mas misturar texto em cima da imagem, má ideia. Você tem uma imagem de pelúcia, tem uma imagem que você gosta muito, que aparece em todos os slides, tenta fazer uma composição de modo que ela apareça no canto e você tem espaço útil para usar esse espaço colocando texto. Uma outra possibilidade é você colocar uma imagem pequena no outro canto lá, de modo que ela vai aparecer constantemente, a imagem que você gosta, mas ela não está usada como pano de fundo com letra em cima. Se a gente quiser colocar uma imagem na tela inteira, mas a gente quiser colocar ou uma legenda ou um texto, alguma coisa sobre aquela foto, a gente pode colocar uma marca d'água pequena em cima assim, o texto, ou é melhor colocar no slide antes e depois mudar para foto? A minha mãe me disse que é falta de educação responder uma pergunta com outra pergunta, mas como ela não está me vendo, ela pode estar depois gravada, por que você quer colocar uma legenda? Não sei, não é possível fazer não. Eu ainda não fiz muito assim nada, não escrevi no projeto, mas futuramente se eu precisar disso. Meu ponto é, se você está postando uma imagem, ela é informativa. Eu fico pensando sobre a utilidade de colocar uma legenda associada com a imagem. Ela já é auto-informativa o suficiente? Outra possibilidade é você deixar, ao invés de ela ocupar a tela inteira, você deixar um espacinho em cima dela, sem caixa, sem nada, para você dizer isso. Ou você aproveitar, suponha que seja uma imagem grande, uma parte grande dessa imagem é um céu azul. E aí você coloca em cima desse céu azul uma fonte que contrasta com esse azul, de modo que ela não está, o fundo não é um mosaico de coisas complicadas. O texto está sempre em cima de um fundo homogêneo azul. Nesse caso em particular, isso não seria problemático, porque é fácil de ler o que você está querendo.
Mas o que eu vou te convidar a pensar é, se você coloca uma imagem de tela inteira, que eu acho lindo, pensa na necessidade de você ter que colocar uma legenda. Em princípio, você pode falar, ou a imagem ser tão autoexplicativa que essa legenda se torna desnecessária e redundante. Tá bom. Em relação ao pano de fundo, imagina que você vai usar simplesmente uma coloração para botar como background. Evita fundo muito claro ou fundo muito escuro. Isso aqui é um tipo, quando eu estou fazendo aulas, geralmente eu uso branco e preto como se aqui fosse uma lousa. Nas minhas apresentações de congresso eu tento variar um pouco mais, até porque o fundo compõe uma estética geral e me ajuda a transmitir algumas mensagens. Mas muitas apresentações de congresso são tão áridas quanto isso aqui. Letra preta, fundo branco. Esse contraste de branco com preto o tempo inteiro, ele cansa os olhos, ele é esteticamente muito pobre, oferece muito pouco contraste numa sequência de uma imagem muito escura. Então, se essa sala estivesse inteira escura, uma tela inteira branca, logo na sequência vem uma imagem muito escura ou vice-versa, isso pode machucar os olhos de algumas pessoas. Eu não sei quantos de vocês têm astigmatismo alto, mas um dos problemas associados ao astigmatismo alto é que a transição claro-escuro é mais dolorosa e demora mais tempo. Meu valor de astigmatismo é muito alto, é quase tão grande quanto a miopia. Então, quando eu estou dentro de um túnel e eu saio, demora de 3 a 4 segundos até eu conseguir me acostumar com a claridade novamente. Eu sei disso, eu já diminuo bastante a velocidade ao sair do túnel, porque eu sei que essa transição vai ser demorada. Quando eu tinha aula na graduação e tinha aqueles slides infinitos com a sala escura, quando o professor acendia a luz e começava a falar, quando eu realmente estava me acostumando, eu olhava em volta, todos os meus colegas já estavam com os olhos acostumados. Então, essa transição claro-escuro, para quem tem astigmatismo, é ruim. Se a gente pode evitar slides com fundo muito claro ou muito escuro, isso ajuda. E, obviamente, se o fundo é muito claro e você coloca uma figura com pouco contraste, muito clara também, isso oferece pouco contraste. Por outro lado, um fundo inteiro preto com letra branca, isso lhe dá um sono desgraçado, especialmente se a sala estivesse escura. Eu não sei quantos de vocês já tiveram uma aula com slides escuros, sala apagada, ou na graduação, na pós-graduação, e aquilo lá, na verdade, era uma tortura chinesa para saber quem que se mantinha acordado durante toda uma apresentação. E é curioso, porque esse tipo de escolha de slide geralmente vem associado a um professor com voz mandorrenta. Então parece aqueles documentários de natureza. E agora o leãozinho vai ser atacado pela zebra. E aí parece que está contando uma história da carochinha e todo mundo dorme. Maravilha. Novamente oferece muito contraste com uma imagem clara e pode não oferecer contraste suficiente se você coloca uma figura muito escura nesse fundo aqui. Algumas pessoas gostam muito de variar escolhas e ele coloca alguns fundos de tela que são demasiadamente chamativos, chama mais atenção para o fundo do slide do que para a mensagem. Esse rosa, por exemplo, cansa os olhos, torna a harmonização de cores muito complicadas. Basicamente combina com branco, com amarelinho, mas qualquer outra cor que eu quiser colocar ali em cima, harmonizar é muito difícil. A menos que você torça para a mangueira e ache que rosa combina com verde. Esse aqui é um site bem bacana que fala sobre a psicologia das cores nas apresentações de PowerPoint. Por incrível que pareça, esse é um estudo científico supostamente sério, no qual as pessoas, elas acompanharam, elas fizeram um teste com audiências em que o mesmo indivíduo dava a mesma palestra para audiências diferentes, replicava isso ao longo do tempo, e a única coisa que mudava era a cor do pano de fundo das apresentações dos slides deles. Eles descobriram, por exemplo, que azul, as pessoas acham que a palestra é dada igual, mas quando o fundo dos slides é azul, a audiência sai mais relaxada, eles não ficam tensos com a apresentação. Eles descobriram que em fundos verdes a quantidade média de perguntas é maior do que em fundos de outras cores. Então tem uma série de características que, apesar de tudo o resto estar controlado, a cor do fundo parece afetar inconscientemente a audiência. Bom, e uma coisa bem bacana que a gente precisa prestar atenção é sobre o contraste entre as cores das letras e do pano de fundo. Aqui é outro exemplo, de um lado contrastes ruins e do outro lado contrastes que eu considero bons.
Contraste ruim é quando a letra é escura demais, em cima de um fundo já escuro, ou, não sendo escuro, ela combina cores que não se harmonizam. Esse é um caso clássico aqui, desse tipo de slide aqui. Aqui, o verde com o vermelho, o azul com o vermelho, eles são particularmente problemáticos para quem tem algum nível de daltonismo. A principal forma de daltonismo é a confusão de verde com vermelho. Aos olhos desses daltônicos, isso é tudo marrom. Então, para eles, muito provavelmente ali, eles só conseguem enxergar o contraste. O resto é tudo marrom e o péssimo eles não conseguem ler. Vocês podem imaginar, mas isso é muito raro. Estou falando que a frequência de daltônicos na população é alguma coisa de 10 a 15%, dependendo do lugar. Então, se a gente é uma amostra representativa da população aqui, 10% de nós deve ter algum nível de daltonismo. E se não tem, a hora de descobrir é essa aqui, ó. Esses aqui são aqueles slides clássicos que a tia Corina mostra quando está dando aula. E uma pessoa que consegue enxergar cores, todos os contrários, contrastes de cores, e esse data show é relativamente bom. Aqui a gente deveria ver números em todas essas bolinhas. No primeiro a gente está vendo 5, no segundo 6, no terceiro depois se está difícil de ver o 6, você é daquele tipo que deve ter algum nível de daltonismo leve entre verde e vermelho. Eu estive com a brincadeira nessa, tem na internet umas páginas que você pode ir clicando botões e eles vão colocando aquele filtro sobre as imagens. E o filtro mais extremo são as pessoas que têm acromaxia total, elas não enxergam nenhuma cor, o mundo para elas é preto e branco. E nesse caso aqui é muito radical, porque o pessoal que tem acromaxia, apesar de não ver muitas cores, eles têm uma cuidado visual para a textura sensacional. Então, eles, por exemplo, bichos que são camuflados, ou mesmo pessoas camufladas, eles têm uma capacidade inacreditável de detectar essas coisas. Então é realmente uma maneira diferente de ver o mundo, que a gente, se você não tem nenhum tipo de dificuldade visual, é bem difícil colocar a posição dessas pessoas. Os bons contrastes são aqueles que geralmente todo mundo consegue enxergar com clareza, mesmo quem tem daltonismo, e eles estão associados à complementaridade de cores. Branco, vermelho, amarelo e vermelho. Amarelo e preto é aquele contraste visual que a gente melhor enxerga como ser humano. Essa é a razão pela qual muitas das placas nas estradas são amarelas e pretas. É um contraste sensacional, os nossos olhos enxergam isso muito bem. Tá bom. Agora eu vou falar sobre a forma e o tamanho da letra. E aí uma coisa que pode parecer uma trivialidade, mas está longe de ser, e a maior prova de que não é uma trivialidade é que o pessoal da publicidade já descobriu isso há muito tempo e usa. Existem basicamente dois tipos de letras. Assim, na grande classificação das letras, é como se fossem animais e plantas, tem aqui as fontes com serifa e sem serifa. O que é essa tal dessa serifa? Serifas são essas bordinhas aqui que criam conexões entre as letras. O que está pintadinho aqui de vermelho é uma serifa. Isso aqui é uma letra com serifa. E nesse lado aqui você pode ver que não tem essas bordinhas. Isso aqui é uma letra sem serifa. As letras com serifas, fontes com serifa, Times New Roman, Book Antiqua, Garland, Garamond, todas essas fontes, elas são fontes serifadas. E as fontes sem serifas, Arial, Tahoma, Verdana, Calibre, todas essas fontes que tem nos seus computadores, são essas duas categorizações de fontes com e sem serifa. E qual que é a diferença entre isso? Bem, a gente sabe, e o pessoal da publicidade também sabe muito melhor do que a gente,
que essas serifas, elas criam conexões entre as letras, emulando o que seria uma letra cursiva. Isso facilita a leitura de longa duração. Então, se você abrir praticamente qualquer livro sério que foi bem editorado, o conteúdo desse livro contém letras serifadas. Por outro lado, as letras não serifadas, elas são mais fáceis de ler, especialmente a longa distância e palavras curtas. Então a gente imprinta mais rápido, olhando rapidamente a gente consegue distinguir melhor as palavras. É por isso que mesmo dentro do livro, as letras sendo serifadas, geralmente os capítulos dos livros grandes são não serifados, a capa do livro, o título do livro é uma não serifada, os outdoors que a gente vê na rua, a esmagadora maioria deles são não serifados, os títulos dos produtos nas embalagens, a esmagadora maioria deles é não serifado. Pode olhar, pode prestar atenção, esse padrão é absolutamente geral, universal. Existem, obviamente, algumas exceções, provavelmente de gente que não estudou direito e não sabe a diferença entre isso. Então, numa apresentação como essa aqui, uma apresentação é quase como se fosse um outdoor, não é um texto para a pessoa ficar lendo. Portanto, a gente deveria priorizar nas apresentações as fontes não serifadas, aquela que as pessoas veem de longe e imprintam rapidamente. Se o objetivo dessa apresentação aqui fosse que as pessoas ficassem lendo, fazer uma maratona de leitura de longa duração, eventualmente a gente poderia usar fontes serifadas. Essa é a razão também pela qual o projeto de vocês, o manuscrito de vocês, não deve ser escrito em Arial e Verdana, porque isso aí é uma fonte para título. A leitura de longa duração com fontes não serifadas basicamente não funciona. Prefiram as fontes serifadas. Essa é a razão pela qual muitas revistas impõem como regra que vocês usem Times New Roman como fonte cursiva, porque ela é serifada. Tá bom, isso aqui é o máximo de serifa que uma fonte de computador pode ter. Ela emula a escrita cursiva. Basicamente é muito difícil ler o que está escrito aqui, especialmente de longe. Não é trivial. Agora eu estou pegando o mesmo tamanho de fonte, só estou mudando o tipo de fonte. Isso aqui é um outro tipo de fonte que também tem serifa, mas já não parece tão cursiva. Já melhora um pouco, mas ainda não está bom. Agora eu mantenho o mesmo tamanho de fonte e uso a fonte preferida dos alunos de graduação, Comic Sans. Essa Comic Sans ela tem um pouco de serifa, ainda tem, mas ela já está se aproximando de uma fonte não serifada. Já melhora um pouquinho. E aí até que a gente chega numa fonte absolutamente livre de serifa, fácil de ler, mesmo o pessoal que está no fundo da sala consegue com uma olhada rápida perceber o que está escrito aqui. Tá bom, em relação ao tamanho é absolutamente crucial. Eu tenho certeza absoluta que todos nós já tivemos em apresentações, mesmo em salas pequenas, no qual o tamanho da letra era tão pequeno que era basicamente impossível acompanhar o que estava escrito. Isso já aconteceu em qualquer apresentação que a gente faz na vida. E basicamente a ideia aqui é que a gente use uma fonte que possa ser vista desde as pessoas que estão na primeira fileira até aquelas que estão na última. E se você está usando fontes não serifadas, tamanho de 20 a 24 resolve bem. Eu acho que a maior parte das pessoas consegue ler o que você está falando. Aqui estão alguns exemplos. Eu estou usando a mesma fonte agora, eu acho que, se eu não me engano, é calibre, e eu estou variando somente o tamanho. Se você coloca a letra tamanho 36, eu não sei quanto a vocês, mas parece que tem alguém gritando na minha orelha. 24 parece um tamanho bastante razoável, todo mundo lê. 18 já está ficando pequeno demais. 14 é muito pequeno. Eu não estou muito seguro que as pessoas no fundo da sala vão conseguir me acompanhar. Então, eventualmente, 20 a 24 resolve bem sua vida. Tá bom. O tamanho da letra é particularmente importante quando você está apresentando gráficos. Você pega o gráfico do programa de computador que você fez, você cola ele aqui. Lá no programa que você fez, o título do eixo X e do eixo Y até você conseguia ver, mas na hora que você colocou aqui no PowerPoint, que você mudou de mídia, ele ficou pequenininho. E muitas pessoas simplesmente não corrigem isso. E no momento que elas não corrigem, fica muito difícil acompanhar. E lembre-se, o gráfico é o coração do trabalho, é o principal resultado que você encontrou. E se as pessoas não conseguem entender o que está escrito no eixo do seu trabalho, no eixo do seu gráfico, é muito difícil elas entenderem qual é a sua mensagem. Existem vários recursos. Você pode desagrupar essa imagem aqui no PowerPoint e aumentar individualmente as letras. Você pode colar uma caixa de texto no próprio PowerPoint em cima disso aqui, aumentando a fonte.
existem 1 zilhão de recursos que você pode usar e nada justifica que seu tamanho de fonte seja minúsculo no teu gráfico. Uma coisa que é bem engraçada é que as pessoas que parecem que cometem esse tipo de problema, botando letrinhas pequenininhas, por alguma razão elas parecem sobrevalorizar o que é o resultado estatístico. Então, o tamanho da letra no gráfico, algumas vezes, é inversamente proporcional ao valor do P que eles mostram. Assim, e ainda aparece com efeitos mirabolantes. Então, eu não consigo enxergar o gráfico, mas eu sei que o P é altamente significativo e ele está desse tamanho escrito aqui. Como inversão de valores. Eu desafio vocês, quem já não esteve num congresso de uma tabela excelente como essa aqui. Basicamente, alguém está enxergando alguma coisa que está escrito aqui? Não. Mas é bem curioso, eu também tenho certeza absoluta que vocês já escutaram alguma coisa como essa aqui, ó. Não é para vocês verem, mas eu vou mostrar mesmo assim. Porra, se não é para ver, meu senhor, por que você está me mostrando? Uma outra coisa que passa a ser quase uma questão de fé, assim, ó. Outra possibilidade que você escuta é: olha, vocês não estão vendo, mas acreditem em mim. Tá bom. Sempre que possível, essas tabelas, essas figuras, elas precisam ser de ampla visualização e, na maior parte das vezes, se você conseguir falar a sua mensagem usando figuras, você vai ser altamente bem sucedido. Porque as figuras, elas são atrativas, elas são esteticamente interessantes, elas capturam a atenção das pessoas. Outra coisa, a gente é um animal visualmente orientado e a gente sabe que uma boa imagem vale mais do que 1000 palavras. Quando a gente está usando imagem, tem 3 coisas que eu acho importantes da gente se lembrar. Uma mensagem emana de você para a audiência. Então, no momento que você coloca uma figura aqui, você está tirando o texto. No momento que você tira o texto, a pessoa vê a imagem e depois pode voltar a atenção para você. Quando o seu slide é carregado demais de texto, tem pouca imagem ou nenhuma imagem, geralmente as pessoas ficam divididas entre olhar para você e olhar para o texto que está sendo mostrado ali. Isso gera algum nível de dicotomia. Isso é uma outra vantagem das imagens. Permite que a imagem emane de você e que a mensagem emane de você e que a imagem seja apenas um complemento à sua mensagem. Em última instância, um bom slide é aquele simplesmente que serve para ir pontuando o caminho que você está seguindo, de modo que a sequência, a audiência possa seguir você também. Eu, quando montei esse curso pela primeira vez, eu sugeri isso. Se você está seguro, você pode fazer uma apresentação inteira usando apenas esquemas, fotos e gráficos. Sem nenhum texto. E depois eu achei que, se eu falei aquilo, se eu ensino esse tipo de coisa, eu devo ser capaz de fazer isso. E aí, eu lembro, quando foi o congresso aqui, Rogério? 2010. Em 2010 eu vim para um congresso de etologia aqui em Alfândega, organizado pelo Rogério. E nesse ano de 2010, quando eu já estava ensinando esse tipo de coisa no curso de campo há algum tempo, eu me impus o desafio. Vou fazer a palestra do simpósio que eu vou participar usando somente imagens e gráficos sem nenhum texto. Gastei um tempinho, fiquei quase um mês trabalhando naquele raio daquela apresentação, mas no final dos contos eu consegui. E foi aqui, em 2010, nesse congresso de etologia, que pela primeira vez eu apresentei um trabalho que não tinha nenhum texto. E depois eu perguntei para várias pessoas na audiência se foi fácil acompanhar e fiquei feliz que a maior parte das pessoas disseram que estava relativamente tranquilo. Então agora eu me sinto muito mais tranquilo de falar isso aqui. É possível fazer uma apresentação, se você está seguro em relação ao conteúdo, sem usar texto. Basicamente como se você estivesse dialogando ali com figuras, imagens e gráficos. Vale a pena. Mas se você está inseguro, você pode usar tópicos para ir acompanhando e seguindo uma sequência lógica de memorização. Dá para fazer isso também. Tá bom, aqui eu gosto muito dessa analogia, que é uma analogia que eu desenvolvi há algum tempo e é uma comparação entre 2 estratégias diferentes. Eu acho que uma boa apresentação e uma má apresentação, elas basicamente se encaixam naqueles dois paradigmas ali. Uma má apresentação para mim parece um karaokê. Uma boa apresentação parece uma peça de teatro. E quais são as diferenças? Por que essa analogia ela existe? Bem, na maior parte das vezes,
Quando eu me refiro a karaokê, porque na karaokê você não sabe a letra, e aí você precisa ficar recorrendo à leitura do que está sendo mostrado ali no karaokê para poder acompanhar. No teatro você não vê que o ator está lendo nenhuma legenda, não tem nenhum teleprompter ali. Eventualmente, se ele esquece, alguém pode falar o texto para ele numa casinha que fica aqui no chão. Mas isso não acontece com frequência. Além disso, tem uma série de diferenças importantes. O karaokê é claramente marcado pelo improviso. Você não treinou, você vai lá para frente, canta aquela música, mas você não ensaiou. Quando você está lá na frente no teatro, você já ensaiou bastante. Isso significa que você está seguro do que você vai falar, você pensou no que você vai falar, você conhece a ordem do seu discurso. Além disso, no karaokê, a imagem e o textinho eles servem como muleta. Se você esquece, você precisa recorrer àquilo. Aqui, os slides funcionam quase como se fosse um parceiro de cena. Você interage com eles para passar uma mensagem para as pessoas. No karaokê, você está apresentando para os amigos, então rola um esquema meio mambeiro. Aqui você está apresentando para pessoas que você não conhece e que estão ali para escutar você, para ver você. E a qualidade do que você está fazendo é absolutamente crucial. E o objetivo dessa apresentação de karaokê aqui parece que eu estou me exibindo ou estou simplesmente me divertindo, sem grandes compromissos. E aqui eu quero contar uma história. Então eu tenho um compromisso de ser bem sucedido em contar essa história. E aí agora, com base nessas analogias, é bem fácil a gente imaginar, olhar uma apresentação e falar assim, isso parece muito mais um karaokê, isso parece muito mais uma peça de teatro. E aí, obviamente, a gente consegue acessar a qualidade das apresentações sem falar necessariamente no conteúdo da mensagem que está sendo falada, porque isso não é o tópico desse curso. Tá bom, sobre priorizar imagens, tem algumas sugestões para vocês. Nunca use mais do que 4 tópicos quando você estiver falando. Se você quiser usar texto nos seus slides, nunca use mais do que 4 tópicos, porque senão o seu slide fica cheio de texto. Cada tópico deve conter no máximo 2 linhas, caso contrário ele começa a virar uma frase, vira um monte de texto. Comece o tópico com maiúsculo e evite ponto final. Aquilo ali é como se fosse uma manchete de jornal, não é uma frase, efetivamente. E evite siglas ou abreviações para as pessoas poderem acompanhar o que vocês estão falando. Sobre o uso de imagens, por exemplo, é muito comum que as pessoas metam um monte de texto e uma imagem pequenininha ali no meio. Isso sempre me lembra esses jornais que são impressos em vários lugares, em que você tem uma imagem pequenininha ali, submersa num montão de texto em volta. Né? Isso sempre me lembra a apresentação, imagem de jornal, essas apresentações. Me parece muito mais legal se você consegue botar a imagem como um todo grandona e aproveitar uma imagem que é bonita. E tudo que a gente precisa falar, se a gente estiver seguro, a gente não precisa que esteja escrito lá. Naquele caso eu posso dizer, brigas são muito comuns na natureza, os machos geralmente brigam pela posse das fêmeas, e aqui a gente tem 2 machos de besouro brigando pela posse de uma fêmea. Não é difícil memorizar esse tipo de coisa, eu aproveito a imagem, ela é muito bonita e eu não preciso ficar submergindo essa imagem no montão de texto. Outra vantagem de você estar fazendo a apresentação é que você pode usar tais das cores que no seu manuscrito você não pode usar, porque você vai ter que pagar para publicar uma imagem colorida. Nesse trabalho que eu apresentei no congresso, eu estava comparando várias características de 2 espécies. Naquela espécie ali em cima, quem cuida dos ovinhos é a mãe. Nessa outra espécie aqui, quem cuida dos ovinhos é o pai. E para criar um recurso e não ter que ficar citando o nome das espécies que são muito feios, todas as vezes que eu estava me referindo à espécie que é a fêmea que cuida, como eu não tenho muita criatividade, eu botava rosinha. Todas as vezes que eu falava da espécie que era o pai que cuida, eu usava azulzinho. Então isso ajuda as pessoas, eu não lembro o nome da espécie. Imagina, Acutsoma próxima e Porangá pustulosa, são nomes feios, horrorosos, eu nunca vou associar quem que é o macho e quem que é fêmea. Então eu ficava falando na espécie rosinha, na espécie azulzinha, isso aí facilita a audiência, todo mundo entendia o que a gente estava falando, e os gráficos reforçavam essa mensagem de modo que a pessoa sempre vai lembrar do que eu estou falando. Eu já mostrei essa figura para vocês aqui na aula de figuras, e aqui eu estou apresentando ela de novo, só para lembrar que eu poderia ficar horas numa apresentação falando o que está acontecendo. Mas aqui eu mostro aquela relação, aquela cadeia trófica dentro da caverna, e é muito fácil você usar esse slide aqui, falar bastante sobre ele, sem ter que ficar metendo texto na sua apresentação. E aqui ainda tem a vantagem de poder pintar cada nível trófico de uma cor,
e para ilustrar que eles estão comendo coisas diferentes em níveis tróficos diferentes. Aqui eu vou apresentar para vocês um esquema de animação, porque a tia Corina, aquela maldita, ela sempre fala para vocês: não usa animação, a animação é horrível, a animação é um pecado. E o que acontece é o seguinte: de fato, a animação pode ser terrível. Quando mal usada, ela é um recurso tão ruim quanto vários outros. Além disso, ela eventualmente pode gerar problemas de incompatibilidade nos computadores. Só que qualquer congresso sério do planeta Terra te permite carregar sua apresentação com 24 horas de antecedência. Você consegue saber se existe ou não existe problema de incompatibilidade entre a sua apresentação e o computador que você vai apresentar no dia seguinte. Portanto, se você vai e usa esse recurso com 24 horas de antecedência, você sabe se tem problema de compatibilidade. Você consegue inclusive salvar uma versão que é compatível com o material que está sendo usado naquele congresso. Portanto, não existe nenhuma justificativa séria para você não usar animações. E aqui eu vou criar um esquema de animações, tudo bem, um conjunto de animações que eu fiz, que comumente uso nas minhas palestras. Eu vou contar a história desse slide aqui para vocês e vou mostrar para vocês o quanto que o uso de animações é absolutamente crucial para contar uma história bacana. Eu vou interagir com esse slide aqui, ele vai ser o meu parceiro de cena, e daqui a 2 minutos vocês vão conhecer uma historinha bem bacana sobre como cuidar dos filhotinhos torna os machos mais atrativos. Me acompanhe. Tá bom. Em algumas espécies, os machos cuidam dos filhotinhos sozinhos. Isso aí é um desafio muito grande. E algumas vezes, enquanto eles estão cuidando dos filhotinhos, eles estão privados da possibilidade de conseguir outras parceiras sexuais. Entender por que o cuidado paternal exclusivo evolui é um mistério para as pessoas. Recentemente, entretanto, surgiu uma hipótese muito bacana para explicar a evolução desse comportamento. Segundo essa hipótese, a gente tem um machinho lá aqui que defende um território. Esse território está marcado como elipse preta. Dentro desse território, existe algum tipo de recurso, uma pocinha d'água, uma plantinha que a fêmea precisa usar para colocar os ovos. Portanto, uma fêmea que se aproxima desse território e quer usar aquele recurso amarelo para deixar os ovos, ela precisa trocar o uso daquele recurso pela cópula com o macho. É um acordo. Então ela vai lá, copula com o macho e deixa os ovos dela ali dentro. Logo na sequência, ela vai embora. Legal. Agora eu vou fazer um experimento. Eu vou remover esse macho de dentro do território dele. Eu vou colocar ele dentro de um potinho separado. Agora, o território dele está lá, cheio de ovinhos, vazio. Ele não está mais ali para tomar conta daqueles ovos. Ótimo. Chega um outro macho. Esse outro macho agora, ele tem 2 possibilidades. Ele pode comer aqueles ovos, porque ovo é um recurso nutritivo, ou ele pode fazer uma outra sacanagem. Ele pode ficar ali e fingir que ele é o pai desses ovos. Por quê? Se a fêmea escolhe copular ou não copular o macho, de acordo com a presença de ovos dentro do território, esse cara agora pode fingir que ele é um macho muito atrativo. Olha só, estou cuidando de ovos, eu sou um bom defensor dos ovos, copule comigo. É um blefe. Ótimo. Então, se aqui, do outro lado, existe um território, um outro macho, que é o irmão gêmeo dele, tudo é morfologia parecida, o tamanho é parecido, o território é parecido, o recurso amarelo é parecido. E agora, uma outra fêmea está naquele dilema, com qual macho eu copulo. Os territórios são idênticos, os machos são idênticos, mas em um existem ovos, no outro não existe ovo. Por que será que o macho C não tem ovo? Basicamente, existem 2 respostas possíveis. Uma delas é, ele nunca copulou com ninguém, nunca ganhou um ovo. Isso não denigre a visão que a fêmea teria sobre esse macho. Entretanto, uma outra possibilidade é a seguinte: ele é um péssimo pai. As fêmeas colocam os ovos ali dentro, ele cuida mal, vem alguém e come. Então ele está sempre sem ovo porque ele não sabe cuidar de ovo. O outro cara tem ovo porque ele sabe cuidar dos ovos. Portanto, quando defrontada com a possibilidade de copular com um macho ou com o outro, a fêmea deveria preferir copular com aquele macho que tem ovo, porque ele está dando uma prova para ela de que é um bom papai. Nesse sentido, cuidar da prole, cuidar dos filhotinhos, torna os machos mais atrativos. E essa teoria, portanto, gera uma série de previsões testáveis que foram propostas por esse sujeito aqui, o Tálamo, em 2001. Os machos vão guardar muitas desovas, porque quanto mais ovos eles cuidam, mais atrativos eles ficam.
os ovos aumentam a atratividade desses machos para as fêmeas, e os machos vão estar dispostos a fazer um comportamento bizarro. No momento em que eles encontram ovos desprotegidos, eles vão adotar esses ovos e fingir que cuidam deles, porque fazendo isso, eles aumentam a probabilidade de copular com as fêmeas. Acho que vai ter um pouquinho mais do que 2 minutos, mas usando uma série de animações, interagir com os slides aqui, e eu gosto de acreditar que eu não vou para o inferno por ter usado essas animações, muito pelo contrário. Eu acho que vocês foram capazes de acompanhar o que eu estava dizendo em poucos minutos e entender o que a teoria que esse cara propôs aqui em 2001 está dizendo. Então, usar animações... Oi? Desculpa. O final da história. Qual que é o final da história? Quem é mais importante? Qual espécie? Não, a Fêmea colocou o ovo aqui, ó. A comida Olha lá, é o laranjinha aqui. Então, o uso de animações, quando bem feitas, podem ser super legais para a sua apresentação ficar fluida, ficar bacana, mas você tem que estar seguro de que ela tá legal e que ela está te ajudando. Sobre organizar bem o tempo, uma coisa que ajuda bem, assim como a gente, na hora que estava escrevendo, prepara um outline para o nosso manuscrito, a gente pode preparar um outline para a apresentação. Pensar quantos slides a gente vai usar e o que vai ser falado em cada slide. Supondo que uma apresentação de congresso, pelo menos na nossa área, ela vai ter de 10 a 12 minutos de fala e 15 minutos no total, e você quer deixar 3 minutos para as pessoas perguntarem ao final, seria legal aqui imaginar que sua apresentação vai ter de 15 a 25 slides. Me parece muito bizarro aquelas pessoas que têm 12 minutos para falar e na hora que você olha a apresentação dela tem 60 slides. Essa pessoa está basicamente fadada a estourar o tempo, vou ter que falar tão rápido, tão rápido, tão rápido, que ninguém vai entender o que ela está falando. E aí, como colocar os slides ao longo das diferentes sessões do trabalho? É óbvio que isso é uma sugestão, isso depende de cada caso, mas na área de ecologia isso parece funcionar razoavelmente bem. Um slide de abertura com título, autoria, e se for um trabalho de tese, dizer quem é a orientação. Depois uma contextualização teórica indo geral para o particular, com 4 ou 6 slides, que seria o equivalente à introdução. Logo na sequência, de 1 a 3 slides, detalhando e deixando absolutamente explícito para a audiência quais são os objetivos do seu trabalho. Depois, o desenvolvimento, o método propriamente dito, pode ter de 5 a 10 slides, os resultados de 2 a 6, dependendo da quantidade de informação que você vai apresentar. Depois, para finalizar, uma discussão com 4 a 5 slides. E aí, uma coisa que é muito bacana é aquelas tais das take-home messages, ou as mensagens para levar para casa, que são 2 ou 3 pontos que você vai deixar grande no final. E a mensagem, se todo mundo não prestou atenção no que você estava falando durante os últimos 12 minutos, as 3 mensagens principais que você gostaria que ficassem impregnado na cabeça das pessoas, grudado, deve estar lá, mensagem para levar para casa. Isso e isso. Legal. E nunca deixar de agradecer as pessoas que ajudaram, os órgãos de financiamento, isso é muito bacana, é polido, é educado. Uma configuração alternativa extremamente válida e que eu sugiro com uma certa frequência para os alunos que estão apresentando um trabalho de doutorado, que é especialmente longo, é o seguinte: uma introdução geral, aí o método e o resultado e uma breve discussão em relação àquilo. Porque às vezes as pessoas ficam falando horas sobre método, na hora que elas vão apresentar o resultado referente àquele método, o método já está há tanto tempo lá para trás que eu esqueci como aquele negócio foi feito. Então método, o resultado e uma breve discussão. Depois método de novo, o resultado daquele método e uma breve discussão. E a conclusão geral é o lugar onde eu vou amarrar todos os resultados que eu obtive e gerar uma conclusão geral. Essa configuração alternativa é comum, não é nenhum pecado. Você encontra isso em um congresso que você vai pelo mundo afora aí. Isso torna muito mais fácil as pessoas associarem o que você fez com o que você encontrou, o que você fez com o que você encontrou. As referências, os slides de referências não é necessário? Não, Flor, não mesmo. Isso é super comum aqui no Brasil, terminar com aquelas tais referências. Eu devo confessar que eu nunca vi isso em nenhum outro congresso que eu fui fora do Brasil. Primeiro, que as pessoas de fato não lêem. Segundo, se a pessoa está interessada em alguma referência em particular,
A ideia do congresso é as pessoas interagirem. Então depois ela te procura e fala assim, onde você viu tal coisa, conversa com você e anota. Se você quiser muito, você pode colocar o título do trabalho, o autor do trabalho, o ano e a revista no cantinho. Com a internet hoje, botando essas informações, você chega nele facilmente também. Aquela lista de referências no final eu acho muito desagradável, é chato, termina de um jeito muito desanimador. Tá bom. Organizar bem o seu tempo é absolutamente crucial. Em vários congressos que eu já fui aqui no Brasil e que tem apresentações orais, os organizadores das sessões, eles são razoavelmente condescendentes em relação ao tempo. Então é muito comum que ocorra algum tipo de atraso, mas especialmente em congressos grandes, que você tem sessões simultâneas, ou seja, várias salas com apresentações simultâneas. É muito importante que o tempo seja respeitado, porque algumas vezes você quer ver uma apresentação nessa sala, sair e assistir a próxima apresentação numa outra sala. Se todas as apresentações não estiverem rigorosamente no mesmo horário, quando você sai de uma sala e entra na outra, a outra, se estiver fora do horário, você perdeu a apresentação que você queria ver. Em alguns centros de convenção do exterior, inclusive, o tempo de todas as salas é sincronizado por uma central única. Então o chair da sessão ele não tem controle sobre o começo da sessão ou não. Uma voz, um alto-falante diz, começo da sessão, começa, e na hora que termina, eles colocam um som alto, de modo que, se alguém estiver falando aqui na frente, não dá mais para ouvir nada. Então isso é controlado, externamente sincronizado em todas as salas. O que acontece nesses casos, em que é tudo sincronizado e que o controle do tempo é muito rigoroso, se você estiver falando aqui na frente e o seu tempo acabar, ou o chair da sessão vai te mandar embora, ou vai entrar uma música muito alta, ninguém mais vai te ouvir, e você vai ter que ir embora de cabeça baixa, envergonhado. Já vi isso acontecendo várias vezes, é terrível. Portanto, é absolutamente crucial você ter controle sobre o seu tempo. E você só tem controle sobre o seu tempo se você ensaiar. E parece absolutamente surreal quando as pessoas vão para o congresso sem nunca ter ensaiado a apresentação, e me parece ainda mais surreal quando as pessoas vão apresentar qualquer coisa no congresso que não estão com o relógio ou com alguma coisa marcando o tempo para saber, na hora H, como é que as coisas estão indo. Eu não gosto muito de usar relógio, mas toda vez que eu estou dando aula, eu estou com ele aqui no meu pulso para saber se eu estou dentro do horário, se a aula está indo mais devagar ou mais rápido, para a gente manter aqui mais ou menos as coisas dentro de um certo controle. No congresso, a ideia é a mesma, só que o controle do tempo é ainda mais radical, especialmente se no final da sessão, se você estourar o tempo, o chair da sessão cortar o seu microfone. Aqui, aquele slide que eu apresentei ontem para vocês sobre as formas de introdução vale igual. Uma boa introdução num congresso é aquela que escolhe exatamente qual é o conteúdo teórico e afunila uma determinada velocidade. Se acontece isso aqui, ela começa muito estreita e demora muito, como a gente viu ontem, as pessoas dormem. Se ela começa muito larga e afunila muito rapidamente, as pessoas não entendem o que você está falando e elas vão embora. Então o que eu disse ontem sobre a redação do manuscrito é absolutamente idêntico para a apresentação do seu trabalho. Isso aqui a gente já viu 1 milhão de vezes, não vou falar. E agora sim vou falar sobre o controle do nervosismo. Isso aqui é o nosso nível de nervosismo, o nível de ansiedade ou o nível de estresse. O eixo X daquele gráfico sobre o estresse que a gente viu logo no primeiro dia. Então aqui é 0 de estresse e aqui é 100% de estresse. A gente viu naquele gráfico que o nível ótimo de estresse estava mais ou menos ali no meio. Se a gente está 0 estressado, não vai ser muito bom. Se a gente está 100% estressado, não vai ser muito bom. A gente deveria estar procurando essa região do meio ali, onde o nosso desempenho em termos de comunicação é o melhor possível. Tá bom. Existem algumas técnicas que parecem novamente autoajuda, mas tem fundamentação científica séria. A primeira delas, é importante, é o seguinte: respirar fundo e falar pausadamente. Isso é importante por uma razão fisiológica bem conhecida. Quando você fala rápido demais e quando você não para respirar, você aumenta o nível de CO2 do seu sangue. O aumento do nível de CO2 do seu sangue faz com que você fique mais estressado.
Quando você respira pausadamente, você joga oxigênio para dentro do seu sangue, você faz com que você diminui os seus níveis de ansiedade. Então, falar pausadamente, aproveitar e respirar, você está mantendo os seus níveis fisiológicos de estresse mais baixos, oxigenando o seu sangue. Quanto mais rápido você fala, menos você respira e mais nervoso você vai ficar. Então, falar rápido retroalimenta a fisiologia do seu nervosismo. Conheça bem a sequência dos seus slides. Para isso, você precisa fazer prévia. Uma das coisas que mais deixa as pessoas nervosas é quando aparece aquele slide que parece que apareceu de surpresa e ela não sabe exatamente o que ela tem que falar naquele slide. E aí dá aquele branco. Se você conhece a sequência dos seus slides, se você ensaiou várias vezes, você está preparado para falar o que você tem que falar. Uma outra coisa que para mim é particularmente importante. O começo é sempre mais difícil. Eu fiz teatro durante 12 anos e esse tipo de ambiente aqui foi minha realidade durante muito tempo. A única diferença é que aqui tinha uma cortina. E eu posso dizer para vocês uma coisa: no momento que a cortina abre, é o momento que dá mais medo, mais cagaço. Se você vai errar sua fala, você vai errar logo no começo. Porque na hora que você olha aquele monte de cara olhando para você e a cortina abriu, é realmente assustador. Então, a gente treinava muito tempo esse começo das falas para estar absolutamente seguro. Tinha uma série de técnicas que fazia com que a gente tentasse ficar mais relaxado logo nesse comecinho, quando o nível de tensão é muito alto. Depois que começava, a coisa fluía relativamente bem. Eu comecei a usar essas técnicas quando eu fui pela primeira vez para congressos internacionais. Eu tinha que fazer minhas apresentações em inglês. Me sinto bastante confortável quando eu estou contando mentira na minha própria língua. Mas quando eu vou contar mentira em outra língua, especialmente em inglês, a coisa não é tão fluida. Eu não tenho a mesma facilidade e é difícil. E a primeira vez que eu fui fazer, eu resolvi usar uma muleta. Eu li todo o meu texto. Foi horrível, a apresentação foi truncada, eu fiquei me sentindo mal. Na segunda vez, eu tentei memorizar como se fosse um teatro. Basicamente não funcionou bem também, porque eu não tive memória suficiente para apresentar, para memorizar tudo. Foi uma bosta. Na terceira vez, eu resolvi voltar para a técnica do teatro e falei assim: eu vou decorar, mas eu vou decorar os 3 primeiros slides. Depois que a coisa estiver fluindo, eu conheço o texto, eu conheço o meu trabalho, meu inglês não é tão horroroso assim, dali para frente a coisa vai, porque eu vou ter segurado o monstrinho da ansiedade. Então eu treinava os 3, 4 primeiros slides, que era o momento crítico. Se aqueles 3, 4 slides iam bem, eu ganhava confiança e o resto era fluido, igualzinho quando a cortina abria. Então conhecer o início da tua apresentação e saber exatamente o que você quer falar, te dá confiança. Eu já vi várias vezes pessoas que estavam inseguras na maneira como ia começar. Eu falo meu nome, não falo, eu leio o título, eu não leio. E aí no momento que ela começa a se enrolar naqueles primeiros slides, o nervosismo dela, que já está no alto, aumenta mais ainda. E dali para frente é ladeira abaixo. Então você precisa estar seguro logo no comecinho. Fazer pelo menos uma prévia. Quanto mais prévia você fizer, mais seguro você vai estar. Algumas pessoas gostam de brincar, mas eu sugiro que você brinque somente se for a sua natureza e se nas prévias que você fez para os seus colegas acharam aquela brincadeira bacana. A coisa mais horrorosa que tem no congresso é quando alguém se propõe a fazer uma piadinha e ninguém na audiência ri. O que acontece é que logo na sequência a pessoa fica se sentindo mal, ai, ninguém riu, puxa vida, eu estou fazendo papel de palhaço, e dali para frente ela fica psicologicamente desestruturada e a apresentação que estava indo bem começa a piorar, a pessoa gagueja, se enrola. Então, se você não é da sua natureza fazer piada, se você não está seguro que aquela piada vai funcionar, não faça piada. Se você faz e ela não funciona, dali para frente você fica psicologicamente desestruturado, a menos que você seja um cara de pau. E por fim, uma outra coisa que costuma melhorar, ajudar também, é você imaginar que você está entre a sua família, e você meio que abstrair que as pessoas que estão ali você não conhece, e imaginar que você está entre amigos contando uma historinha. Se você conseguir fazer essa abstração, isso ajuda também um pouco você se descolar e imaginar que está todo mundo ali para ferrar você. E também a questão do foco do seu pensamento. Por exemplo, tem gente que quando vai apresentar alguma coisa, ele ao mesmo tempo que ele está falando algo, ele está pensando no resto da apresentação. E eu já vi uma vez, não sei se é verdade, uma quantidade do piada, mas que a maior causa de pessoas que não são gagas gaguejar na apresentação é você correr muito com o pensamento
ultrapassar a tua fala, você pensar além do que você está falando. Legal. Isso é uma das maiores causas da gagueira na hora da apresentação. Então, é tipo, sempre focar o pensamento no que você vai falar agora, senão o resto do trabalho. Legal. Bem legal. Tá bom. Aqui eu queria apresentar uma outra técnica importante sobre como lidar com o nervosismo para chegar nesse nível intermediário aqui. Isso que eu vou falar é um trabalho de uma pesquisadora. Ela faz um trabalho bem bacana, ela tem uma palestra naqueles TED Talks que vocês podem encontrar na internet. Eu esqueci o nome dela, se vocês mandarem uma mensagem depois eu posso inclusive mandar o link. A ideia dessa pesquisadora foi o seguinte, ela estudava pessoas que eram cegas desde o nascimento. Ela estava interessada em saber como era o comportamento dessas pessoas que eram cegas desde o nascimento, para saber quais características essas pessoas exibiam comportamentais que eram independentemente dos estímulos visuais que elas recebiam. E aí, por exemplo, vocês podem ver, quando alguma pessoa ganha alguma coisa, especialmente uma corrida ou algum campeonato, as pessoas levantam os braços. Um cego nunca viu isso acontecendo. Ela queria saber se um cego de nascença, ao ganhar alguma coisa, levantava os braços também. E ela descobriu que os caras faziam isso. Ela percebeu que as pessoas que eram mais descontraídas, elas sentavam nas cadeiras mais espalhafatosamente, assim, as que estavam mais confiantes. E ela viu que cegos de nascença, que nunca haviam visto as pessoas se comportando desse jeito, faziam a mesma coisa. E ela disse, nossa, que legal, então existe uma série de características que as pessoas têm de maneira inata. Isso foi o início do estudo dela. Depois, ela começou a se interessar pelos efeitos placebos. O efeito placebo era uma outra coisa muito bacana, que é o seguinte, é quando a nossa mente engana o nosso corpo. Então a gente acha que está tomando um remédio e o nosso corpo melhora porque a nossa mente provavelmente faz alguma coisa, libera alguma coisa e que faz com que a gente melhore. Legal. E baseado em todo esse caminho tortuoso de pesquisa dela, ela chegou assim, se o cérebro engana o corpo, será que o corpo pode enganar o cérebro? Existe uma linha que liga o cérebro ao corpo e rola um engano. Será que esse engano é de mão dupla? E aí então ela resolveu fazer um experimento. Ela pegou essas posturas de vitória, de agressão e de espalhafatosa de pessoas que estão confiantes da fase pregressa do estudo dela e falou o seguinte, ela pegou 2 grupos experimentais. Um conjunto de indivíduos aleatórios que ela pegou, ela dosou, antes do experimento começar, baseado em saliva, o nível de cortisol, que agora a gente já sabe que está relacionado ao estresse, e o nível de testosterona, que está relacionado à dominância. Ela mediu isso na saliva. Logo na sequência, esses 2 grupos experimentais, em um grupo experimental, as pessoas iam ficar isoladas dentro de quartinhos, exibindo posturas de dominância, de agressividade, de força. Elas iam ficar fazendo isso durante 5 minutos. E no outro grupo experimental, as pessoas iam ficar encolhidas, exibindo posturas de quem está acuado. Depois de 5 minutos, ela tomava uma nova amostra de saliva dessas pessoas. E os resultados que ela encontrou com base nesse experimento simples são acachapantes. Aquelas pessoas que ficaram exibindo posturas de agressividade durante 5 minutos, depois desses 5 minutos, a dosagem de cortisol no sangue, o hormônio relacionado ao estresse, caiu loucamente, caiu cerca de 15%. Já o hormônio de testosterona relacionado à força, à ação, aumentou 15%. No outro grupo aconteceu exatamente o padrão contrário. O nível de cortisol, de estresse, esse pessoal que ficou acuadinho aumentou e o nível de testosterona baixou. Então ela conseguiu demonstrar que o corpo, a postura corporal, conseguia enganar a fisiologia das pessoas também. E ela estava interessada num passo adicional. Ela queria saber se isso tinha alguma consequência prática. E aí ela fez um outro experimento. Ela botou essas pessoas para fazer postura de vitória e outro para fazer postura de derrota. E logo na sequência, essas pessoas foram entrevistadas por uma banca padronizada que trabalhava com recursos humanos. Essa banca padronizada fazia fazer uma série de questões. Eles não conheciam a princípio se aquele indivíduo entrevistado pertencia a um grupo experimental ou outro. Eles eram cegos a esse grupo experimental. E basicamente, depois dessa entrevista, eles diziam se a pessoa deveria ou não ser contratada. Obviamente, era um experimento, ninguém ia ser contratado em lugar nenhum. O que aconteceu nesse caso foi que as pessoas que fizeram posturas de vitória, elas tinham médias de contratação de 60% a 90%. Já aqueles que faziam posturas de derrota, eles tinham médias de contratação de 10% a 30%. Então, isso significa
que a postura de vitória aumentava a autoconfiança das pessoas, diminuía o nível de estresse e fazia com que elas tivessem um desempenho melhor numa atividade, que era conseguir um emprego numa entrevista. Com base nisso, então, ela propõe um mecanismo relativamente simples da gente manter, segurar o monstrinho dentro da gente. Você está inseguro, vai fazer uma apresentação, pouco antes da sua apresentação, vai para um lugar isolado, onde você possa ficar à vontade e faça posturas de dominância, faça posturas de agressividade. Isso vai aumentar o seu nível de testosterona, vai diminuir seu nível de cortisol e, eventualmente, você vai estar mais autoconfiante. E por mais autoajuda que isso possa parecer, tem comprovação de tudo isso que a gente está falando aqui agora. Tá bom, agora a gente vai para a parte final, que você já terminou de fazer a apresentação, seu nível de estresse já diminuiu um pouquinho, está na hora da pergunta. Algumas pessoas, na verdade, ficam mais estressadas na parte da pergunta, esperando que vai vir alguma lambada, alguma pergunta acachapante. E aí é nesse momento que cruzar braço e ficar encolhido é mais comum, na verdade. Sua apresentação não acaba quando você apresentou, já terminou de falar. Agora está na hora de interagir com a audiência e receber as perguntas. Legal. Lembrando, então, que o principal objetivo, depois que terminou a apresentação, depois que você já comunicou a sua mensagem, é receber críticas e sugestões. E tem uma frase que eu adoro do Bruce Lee, que é o seguinte: uma pessoa brilhante pode aprender mais com uma pergunta tola do que uma pessoa tola pode aprender com uma pergunta brilhante. Então, essa parte das perguntas, uma resposta brilhante, perdão. Eu gosto muito disso aqui, porque as pessoas geralmente falam: eu tenho uma pergunta boba, alguma coisa assim. Você não precisa falar isso. Faça a sua pergunta, vamos interagir. E se a pessoa que está lá na frente for bacana, ela vai saber explorar a sua pergunta, a sua dúvida, e vai ser uma experiência bacana para todo mundo. Tá bom, aqui é absolutamente crucial uma coisa: você está nervoso, né? A pessoa está te fazendo pergunta, e esse momento algumas vezes gera um pico de estresse. E aí uma coisa que é muito comum é você interromper a pessoa no meio. Ela não terminou de perguntar e você já começa a responder. Além, a tia Corinda, uma das poucas coisas que ela está certa no que ela ensinou para a gente é que isso é falta de educação. Além disso, se a pessoa não terminou de fazer a pergunta, você não sabe exatamente o que ela quer que você responda. Então, algumas vezes já vi umas situações absurdas em que a pessoa interrompe a pessoa que está perguntando e começa a responder alguma coisa que tem absolutamente nada a ver com o que a pessoa ia de fato perguntar. Mas como a pessoa não terminou de fazer a pergunta, aquilo ali virou uma conversa de maluco. Só comece a responder depois que a pessoa terminou de perguntar e tenha absoluta certeza de que você entendeu a pergunta antes de responder. Uma das coisas mais horrorosas que acontece na nossa cultura é você não entendeu a pergunta da pessoa e, em vez de falar assim: desculpa, eu não entendi a sua pergunta, você pode repetir? O que você faz? Você quer pagar de que entendeu e de que não tem uma resposta, não quer ficar numa saia justa, e você começa a responder aleatoriamente o que vem na sua cabeça. Isso acontece em congresso, acontece em defesa de mestrado, acontece em qualificação, acontece em banca de ingresso, em qualquer lugar. Isso é da nossa cultura. E você acha que vai ser melhor responder uma coisa aleatória do que chegar para a pessoa e dizer: desculpa, eu não entendi, você pode perguntar de novo? Então, o que fazer? Eu já vi isso mais em congresso nacional, pergunta palestra, principalmente às vezes de gente que é tangencialmente da área, e ainda, além de ser palestra, de alguma coisa sem sentido, assim, não tem onde pegar. A revista Piauí tem uma matéria inteira sobre isso. Ela chama isso aí o louco de palestra. O louco de palestra é aquele cara que levanta e fica fazendo uma mini palestra de 10 minutos e no final das contas você não sabe nem se aquilo é uma pergunta ou não. O que eu acho nesses casos que deve acontecer é o seguinte: a pessoa que está aqui na frente, ela está numa posição muito frágil. Algumas vezes ela não é o chefe da sessão, ela não é o organizador do congresso. A pessoa que está organizando o congresso, especialmente se a pessoa é um gringo e não está acostumada com essa bizarrice, a pessoa deve interromper e falar assim: desculpa, qual é a pergunta? Vamos ser direto, nosso tempo é curto e outras pessoas querem perguntar. Então, a pessoa que está aqui na frente não deveria se expor a esse tipo de coisa e o organizador deveria tomar a frente e dizer e cortar a asa dessas pessoas. Isso acontece de fato com uma frequência muito, muito alta e totalmente desagradável. Especialmente porque, no final das contas, aquela pessoa não agregou nada de fato para o que está sendo falado. Tá bom. Se você não entendeu a pergunta, peça para a pessoa explicar melhor. Eu sei que isso pode parecer bizarro, mas realmente ajuda muito. Eu tive uma epifania do quanto que isso é poderoso
Uma vez eu estava numa aula, um dos amigos que eu já mencionei aqui, o autor do termo enxaqueca de galinha, o nome dele é Gonçalo Ferraz. O Gonçalo estava na aula e aí uma aluna fez uma pergunta para ele. Ele entendeu a pergunta, só que em vez de parar, de começar a responder imediatamente, ele falou assim: posso pensar um pouquinho? E ele baixou a cabeça. Eu juro que foram os 40 segundos mais enervantes da minha vida, porque eu comecei a ficar nervoso, ele não sabe responder, ai meu Deus, ele está numa saia justa. Depois ele levantou a cabeça e ele deu a resposta mais brilhante que eu podia imaginar, mas ele precisava de algum tempo para organizar o raciocínio dele. Então ele teve o tempo dele, organizou o raciocínio. Depois que ele começou a falar, a resposta foi sensacional. Então parar e pensar um pouquinho antes do que você vai, antes de responder, organizar a resposta na sua cabeça é absolutamente crucial. Na esmagadora maioria das vezes parece que a gente está numa competição de quem responde mais rápido. E a gente começa a responder sem ter formulado claramente na nossa cabeça o que a gente quer falar ou qual que é a melhor resposta. E basicamente o que acontece é que parece que a gente fica falando aleatoriamente ou inventando qualquer coisa que no final das contas não responde a pergunta que foi feita. Você já deve ter visto milhões de vezes isso. A pessoa pergunta uma coisa, a pessoa diz outra, e ainda, aqui na frente ela responde a sua pergunta, aí a pessoa vai, tá bom. E aí o negócio morre por ali. Isso acontece em todos os congressos. Tá bom, então a mensagem básica é: para e pensa antes de responder, isso é absolutamente crucial. Aqui, eu já deveria ter falado isso antes, vou deixar por último, mas é uma mensagem importante para levar para casa, quando você está respondendo, é absolutamente crucial que você tenha clareza sobre os tipos de argumentos. A gente não tem aula sobre isso aqui no Brasil, não tem competição de argumentação, mas, brincando no meu departamento, eu acho que os 3 principais tipos de argumentos que as pessoas usam são esse aqui. Um deles, que é o argumento de provas concretas, foi aquele que a gente aprendeu na hora de elaborar a hipótese. Dado isso, dado aquilo, logo aquilo. Esse é o bonitinho que a gente deveria usar com frequência para sustentar um determinado ponto de vista ou para tentar convencer as pessoas da nossa perspectiva. Entretanto, seja em apresentação de congresso, seja em aula, seja em tese, os 2 argumentos mais comumente usados são aqueles 2 primeiros ali. O primeiro deles é o argumento de autoridade. Por que você usou tal coisa? Porque o meu orientador mandou, porque o fulano no artigo tal usou, porque o fulano que é muito famoso me disse para fazer tal coisa, que basicamente não é um argumento. Isso aqui a gente está recorrendo à autoridade de alguém, como se aquilo lá fosse em si justificativa para você usar um determinado tipo de procedimento. Argumento de autoridade é extremamente comum. Outro argumento que parece supostamente sério, mas na verdade também tem pouca validade, é o argumento de exemplificação. E o caso mais clássico que eu conheço é assim: o Rio de Janeiro é uma cidade muito violenta. Da última vez que eu fui lá, eu fui assaltado. Então você aproveita um exemplo pontual para tentar, a partir dali, construir um argumento em cima desse exemplo. Esse é o argumento de exemplificação. Uma vez, numa reunião de pós-graduação no meu departamento, eu fiquei tomando nota do tipo de argumento que os meus colegas usavam. E para minha depressão, 90% dos argumentos usados eram de autoridade e exemplificação. Só 10% deles eram argumentos de provas concretas. Fica bem difícil manter um nível de argumentação e uma discussão de qualidade quando mais de 50% dos argumentos usados são desses 2 tipos aqui, né? Quando você está respondendo aqui na frente num congresso, então você precisa prestar atenção. Use argumentos de provas concretas e evite a qualquer custo exemplo de autoridade, argumento de autoridade e argumento de exemplificação. E aí, no final das contas, uma dica para quem está sentado aí. Geralmente, a gente tem muito, quando a gente tem aula sobre como falar aqui na frente. A gente quase nunca recebe alguma instrução do que fazer quando está sentado aí. E aí, uma coisa que é importante é a gente aprender a perguntar ou vencer a nossa vergonha de perguntar. Perguntar é muito importante por várias razões. Primeiro, para sanar nossas dúvidas que surgiram durante a apresentação. Eu duvido que na maior parte das vezes a gente consiga olhar uma apresentação e entender 100% do que foi falado, por mais didática que a pessoa seja. Então, se sobrou alguma dúvida, se você está inseguro em relação a alguma coisa, levanta a mão e pergunta.
aumentar a sua compreensão sobre o trabalho, sobre um aspecto específico. Você poderia falar um pouco mais de detalhes sobre aquele aspecto? Mesmo que você tenha entendido, você quer saber algo mais, você quer aumentar a sua compreensão. Você quer um detalhamento sobre aquilo. Estimular uma discussão sobre pontos polêmicos. Algumas vezes, aqui durante esse curso, as pessoas levantavam a mão não para fazer perguntas, mas para fazer uma colocação, estimular algum tipo de polêmica, e vocês devem ter percebido que talvez essas tenham sido as discussões mais bacanas que rolaram ao longo desse curso aqui. Então, esse tipo de discussão é muito bacana, e a gente deveria ter mais sobre isso nos congressos, nas defesas, e auxiliar o apresentador a melhorar o trabalho. Algumas vezes as pessoas fazem perguntas que fazem com que a gente aqui na frente, puxa vida, eu não tinha pensado nisso, da próxima vez que eu for apresentar isso, eu vou mudar. Então, ao fazer perguntas, você está ajudando a pessoa que está lá na frente a melhorar, a polir a apresentação dela. Tá bom, isso aqui é um dado que eu acho muito legal. Eu sou um tomador de dados compulsivos e ao longo de vários cursos de campo, o curso de campo dura 25 dias e a gente tem aproximadamente aí 80, 90 apresentações ao longo desses dias, seja de alunos, palestras. E aqui, todas as vezes que algum aluno faz uma pergunta, eu anoto. Isso não é avaliado efetivamente, mas eu tomo nota da participação dos alunos. São sempre 20 alunos e aqui a gente tem a média, a porcentagem de perguntas por aluno entre o período de 2007 e 2012. São 6 anos de tomada de dados aqui. Esse ordenamento dos alunos aqui não é identidade. Aqui é o primeiro mais perguntador, o segundo mais perguntador, o terceiro mais perguntador e assim por diante. E o que a gente pode olhar é que ao longo desses 6 anos aqui, sempre tiveram pelo menos 2 alunos que terminaram o curso sem fazer nenhuma pergunta. Ao longo de 25 dias, mais de 80 apresentações, essas pessoas não fizeram nenhuma pergunta. Suponho então que elas tiveram uma compreensão absoluta, total de tudo que estava sendo falado. Além disso, o que você vê aqui é o coeficiente de variação. O coeficiente de variação, quando ele é maior do que 1, significa que esse pergunta, seja qual for o dado que a gente estiver tomando, ele está muito concentrado em poucos, ou seja, alguns poucos têm muitos e muitos não têm nada. Então significa que existe diferença, heterogeneidade dentro do grupo. Então isso aqui está mostrando para a gente que alguns alunos perguntam muito e outros alunos não perguntam praticamente nada. É o que o gráfico está mostrando. Isso aqui só reforça em número. Tá bom. E aí eu faço uma coisa interessante. A gente tem palestras de professores e apresentações de colegas. E aí eu tenho um número de perguntas feitas pelos alunos. Aqui é o número médio de perguntas. Quando é um colega que está apresentando, quando é um colega que está na frente, os colegas que estão sentados aí fazem em média 2 perguntas. Mas quando é um professor que está aqui na frente, esses mesmos alunos fazem em média 4 perguntas e meia. Quase o dobro. Quer dizer, mais do que o dobro. Por que será que é assim? Por que eles perguntam mais para os professores e menos para os colegas? Eles estão com medo de colocar o colega numa corda bamba, fazer uma pergunta que ele sabe responder. É o apelido que a gente dá para isso lá no Morro Canacê, corporativismo. Né? Aqui eles não perguntam para que os colegas não perguntem para ele depois do seminário dele. Ah, entendi. Aí ele está sendo corporativista para que o outro seja corporativista com ele depois. Fantástico. A hora que vocês virarem professores, então o negócio vai ficar bem feio. Então. Legal. Os motivos que levam um aluno a perguntar podem ser vários. Timidez. Eu sou tímido, eu não pergunto para ninguém. Mas isso não explica porque ele pergunta para o aluno. Orgulho. Eu não sei, mas eu não quero mostrar para ninguém que eu não sei isso. Eu sou orgulhoso. Desinteresse. Eu estou literalmente pouco me lixando para o que você está falando ali na frente. Desliguei. Ou eu compreendo tudo e não quero te perguntar nada. Você não merece a minha atenção e a minha genialidade. Tá bom. Eu acho que se a gente for fazer probabilidade, isso aqui é menos provável e vai seguindo em termos de probabilidade ali para cima. A questão de $1 milhão é que isso não explica ainda por que os alunos perguntam mais para os professores e menos para os seus coleguinhas. Tá bom. A menor de quantidade de perguntas para os colegas é um sinal de corporativismo? Que é a sua hipótese que você havia falado? Bem, hipótese 1. Refutando a ideia do corporativismo. Eu basicamente entendo melhor a palestra dos docentes. Eu pergunto mais para o docente porque eu entendi mais a palestra dele. Ou seja, não é corporativismo. Tudo bem? Essa é uma hipótese plausível.
Eu refuto essa hipótese com base na seguinte pergunta. Tá bom, então se você não entendeu a palestra do seu colega, aí mesmo é que você tem que perguntar. Porque se eu não entendi o que ele está falando, eu levanto a mão, desculpa, eu não entendi. Você pode falar, me explicar melhor? Então a não compreensão da palestra do aluno e a compreensão da palestra do docente, em princípio, não explica esse padrão. Outra possibilidade, as palestras dos docentes me estimulam mais a perguntar porque as histórias são mais bem contadas. Legal, isso é uma outra possibilidade. E aí, eu vou desqualificar essa hipótese de novo com uma outra pergunta. Se eu percebo que a história do colega não está bem contada, por que eu não posso ajudá-lo fazendo perguntas, críticas ou sugestões para que ele melhore a palestra dele numa próxima vez? Então eu tendo a concordar com você que a melhor explicação para isso é o corporativismo. Isso é absolutamente terrível na nossa cultura, porque em algumas disciplinas os alunos eles de fato são avaliados pela participação e pela qualidade das perguntas. E se você se comporta de maneira corporativista, você está fadado a ir mal naquela avaliação. Tá bom, eu vou terminar isso aqui com uma frase do Paulo Francis. Paulo Francis era um jornalista que ele morreu no final da década de 90. Ele era basicamente odiado pela esmagadora maioria das pessoas, em grande parte porque ele falava o que ele pensava. E essa frase dele aqui eu acho sensacional. Ela se aplica ao jornalismo, mas ela poderia se aplicar basicamente a qualquer aspecto da nossa vida, poderia ser bem a ciência. Eu gosto tanto dessa frase que ela está no meu memorial e ela está colada na porta da minha sala. Eu vou ler devagar. Dizem que ofende as pessoas. É um erro. Trata as pessoas como adultas, criticam-as. É tão incomum isso na nossa cultura que as pessoas acham que é ofensa. Crítica não é raiva, é crítica. Às vezes é estúpida. O leitor que julgue. Acho que quem ofende os outros e os leitores é o jornalismo em cima do muro, que não quer contestar coisa alguma. Meu tom às vezes é sarcástico, pode ser desagradável, mas é, insisto, uma forma de respeito, ou até, se vocês quiserem, a irritação do amante rejeitado. Gostaria profundamente que vocês pensassem isso aqui no contexto de uma banca. Aquelas pessoas que criticaram vocês, que fizeram um monte de críticas pertinentes, eventualmente com um tom sarcástico, e aquela outra pessoa que não leu a sua tese, ficou corrigindo vírgulas e ficou te dizendo que estava tudo bonito. Aquela pessoa que estava em cima do muro e que não quer contestar absolutamente coisa nenhuma. Na nossa cultura, a gente tende a achar que o bonzinho, que não falou absolutamente nada, é o bacana, e o cara que te criticou é o babaca, o cara que está lá para te ferrar e que não está te ajudando em nada. Isso é uma inversão monstruosa de valores da nossa cultura. E essa frase aqui do Paulo, esse pensamento do Paulo Francis, vai no âmago dessa história, e a gente precisa abraçar a crítica de qualquer jeito. É só com ela que a gente cresce. A última coisa que eu queria falar para terminar esse curso de apresentações orais, e ele também se aplica em alguma medida ao que eu falei para vocês na parte de redação, é a seguinte, e aí está uma atenção bem grande em fundo amarelo e letra preta, o maior contraste que o nosso olho consegue enxergar. Dica é diferente de regra, fórmula é diferente de receita, como eu já salientei. Dicas significa o quê? Olha, se você fizer isso aqui, você tem uma probabilidade de ser bem sucedido. Não significa que ao fazer aquilo você necessariamente vai ser bem sucedido. São dicas. Então, algumas das coisas que eu disse que eram horrorosas, eventualmente, se bem executadas, com um formato diferente, elas podem se converter em coisas maravilhosas. Ou coisas que eu disse que são maravilhosas, se feitas de algum jeito errado ou de algum jeito ruim, elas podem se converter em coisas terríveis. O exemplo mais clássico que eu posso citar disso é de um aluno no curso de campo, que era uma pessoa absolutamente particular. Ele tinha um jeito curioso de falar, se eu olhava para ele e falava assim, meu Deus, isso não pode dar certo. Ele foi lá para frente e ele basicamente desrespeitou todas as dicas que eu havia dito. E foi uma das apresentações mais sensacionais que eu já vi na minha vida. E depois então eu passei a usar o exemplo desse rapaz para mostrar que se você tem conteúdo, se você tem carisma, se você sabe falar, você pode subverter todas essas maluquices que eu estou falando aqui e fazer uma apresentação absolutamente sensacional, usando todas as antíteses do que a gente está dizendo que são coisas boas. Então, é muito importante salientar aqui que isso aqui, essas dicas que eu estou dando não vão
vão assegurar o sucesso de vocês, e o que eu estou dizendo que é ruim não necessariamente vai ser de acordo com o estilo de vocês. Essa dica, essa mensagem importante que fique para vocês darem para casa. Que eu acho absolutamente pavoroso quando eu saio dos cursos e eu escuto dizendo: o Glauco me mandou fazer tal coisa. O tempo inteiro aqui eu estou malhando a tia Corina. A tia Corina mandava você fazer as coisas e não explicava o porquê. Eu estou apresentando as justificativas e o tempo inteiro eu estou tentando argumentar da melhor maneira possível por que vocês devem fazer uma coisa e não outra. Mas são argumentações e eu não estou mandando ninguém fazer absolutamente nada. Por favor, não coloquem isso na minha conta. Era isso. Dúvidas? Sabe aquele gráfico que você apresentou de frequência de perguntas? Sim. Como docente, como é que você faz para minimizar essa diferença dos alunos? Essa sua pergunta é ótima e eu já tentei alguns métodos diferentes, eu nunca fui absolutamente feliz com nenhum deles. Teve um ano que eu criei a seguinte, que eu chamei de perguntas compulsórias. O que acontecia era que, quando alguém me apresentar aqui na frente, eu sorteava a priori e comunicava às pessoas: fulaninha e fulaninho vão fazer uma pergunta para quem está ali na frente. E essa pergunta compulsória ela tinha uma natureza fixa. E a pergunta compulsória era a seguinte: ela foi sorteada para dizer qual era o highlight, para o ponto alto daquele trabalho. Então ela tinha que completar a seguinte frase: se eu fosse revisor desse artigo, eu aceitaria esse artigo porque a principal qualidade dele e ela deveria ser capaz de dizer para a audiência qual é a principal qualidade. E a outra pessoa, e assim, se eu fosse revisor desse artigo, eu rejeitaria esse trabalho porque ele tem um erro importantíssimo, e é tal coisa. E assim, foi interessante, mas muito rapidamente a galera começou a criar algumas respostas que eram genéricas e universais e serviam para tudo. E aí, depois de 3 ou 4 rodadas, o exercício deixou de ser útil. Não existe regra à prova de brasileiro. Depois eu tentei, basicamente, que as pessoas fossem perguntas compulsórias livres. Mas aí o padrão foi ainda mais constrangedor. As pessoas ficavam falando sobre detalhes periféricos, coisas ridículas que não agregavam nada. A gente perdia tempo. Até que no final das contas eu pensei numa coisa: fazer perguntas é alguma coisa para o seu engrandecimento pessoal, é alguma coisa que é importante para você. Se você não quer crescer, o problema é seu, eu não vou ser paternalista, você que se ferra. Desculpa. Eu deixei de ser paternalista. Eu falo qual é o problema. Eu chamo a atenção para a importância da pergunta. Se a pessoa não é capaz de se libertar daquela casca, vai procurar um psicólogo. Eu não tenho competência para resolver isso. Eu só queria acrescentar uma dica, que as pessoas cuidarem quando fazem a apresentação de não tornar a moldura mais bonita que o conteúdo do quadro, né? Claro. Às vezes eu já participei de palestra que é assim, a apresentação maravilhosa, mas sem absolutamente nenhum conteúdo. A premissa básica de tudo que eu estou falando aqui eu estou focando muito, tanto no curso de redação quanto de apresentação, em questões de forma. Porque basicamente é impossível falar de conteúdo. A premissa básica é que o trabalho tenha algum conteúdo. E essa premissa fica aí na conta de cada um de nós, né? Mano. Um comentário rápido, depois eu tinha as dúvidas. Eu já fiz uma aula para sobre apresentações orais, doutorado. A maioria das dicas era parecida, você trouxe várias contribuições novas, mas tinha uma que você não falou, que deu bastante atenção, que é código de vestimenta. Ele falou assim, principalmente para alunos de pós-graduação, poder tomar muito cuidado, sei lá, mini saia muito curta, blusa muito apertada, ou os homens, né, uma big look apertada, ou aquela calça jeans de sertanejo, por isso muito menor, e aí o cara vai ficar prestando atenção. Mais justo que Deus, né? E aí o cara vai ficar prestando atenção. Se a pessoa que uma peça de jogo também muito mais você na mensagem. Eu já ouvi isso algumas vezes. Na primeira apresentação que eu fiz tinha um pouco isso. Mas no seu caso eu achei que você falou bacana, porque você citou tanto exemplos femininos quanto masculinos. Todas as vezes que eu já havia visto isso, estava muito focado em cima da mulher, da mini saia, do decote, coisas desse tipo. Eu achei um pouco sexista demais, assim.
Mas agora que você falou, mesmo para os homens, existem maneiras que você acaba chamando mais atenção para você do que propriamente para a mensagem. Eu acho importante também, mas muito sinceramente não faz parte da minha... Como eu disse, isso é muito baseado na minha experiência prévia com apresentações. Eu não sinto, eu já vi, seguramente está na escala das centenas ou talvez milhares de apresentações. Eu não sinto que isso seja um problema relativamente importante a ponto de merecer minha atenção. Eu não lembro de nenhuma apresentação na qual eu fiquei prestando mais atenção na pessoa, seja ela homem ou mulher, do que na mensagem por conta do vestuário, perdão. Eu já prestei mais atenção por conta dos tiques das pessoas e algum vício de linguagem, de alguma coisa esquisita dos slides, mas a roupa per se não me pareceu alguma coisa suficientemente grave. Pode ser que em determinados lugares isso seja, mas minha experiência pessoal não mostra que isso é importante. Tinha duas perguntas. Então, relacionado com a pergunta da Eve, tudo bem, assim, não ser paternalista bacana, mas eu percebo que talvez o primeiro ou o segundo daquela curva tem um pouco, o terceiro tem uma pouco exibicionista, assim, como fazer para achatar um pouquinho ele. Ótimo, sensacional. E a segunda é o que você acha agressivo. Tá bom. O que o Rogério falou é que algumas vezes aqueles caras que são os mais perguntadores são exibicionistas ou simplesmente são pessoas que falam compulsivamente. Eu testei essa hipótese. Eu já tinha apresentado aquilo em anos anteriores, e aí durante 3 anos eu coletei esses dados, classificando as perguntas em níveis de qualidade. De 0 a perguntas absolutamente torpes a 5 perguntas de alta qualidade. E eu fiquei absolutamente chocado na realidade do curso de campo. Tudo bem, eu não pretendo fazer nenhuma generalização para outros fóruns, mas no curso de campo, os perguntadores são os melhores alunos. Então são aquelas pessoas que invariavelmente dão bola dentro, que pegam as principais falhas dos trabalhos, não são corporativistas, colocam os colegas em situações supostamente complicadas, fazendo perguntas boas. Então esse padrão não aparece. O que geralmente acontece é esse pessoal da rabeta, na tentativa desesperada de fazer alguma pergunta, com frequência eles fazem perguntas torpes. Então, se existe algum padrão, ele está deslocado lá para a galera da ponta da cauda e não para essa galera, porque essa galera daqui é uma galera realmente de elítica. É o que eu posso te dizer baseado nessa amostra. Mas eu consigo visualizar muito facilmente alunos se exibindo, especialmente em matérias em que eles sabem que eles vão ser avaliados por isso. Não é o caso do curso de campo. O que eu acho do quê? Do Prezi. O Prezi, se bem usado, é sensacional. É aquele recurso que você vai passeando por uma apresentação, ele é uma coisa meio dinâmica. Eu já tive um aluno de mestrado que fez a apresentação usando esse recurso, foi muito legal, super elogiado. Depois ele apresentou no congresso, a galera adorou. Mas também já tive uma outra aluna que fez assim, e aquele negócio mexia tanto que algumas pessoas na audiência terminaram meio mareadas. Assim. Então, se bem usado pode ser bom, mal usado é terrível. Basicamente é quase como qualquer recurso. PowerPoint você pode usar maravilhosamente bem ou pode fazer uma lambança terrível. Tinha mais bem isso aqui. É mais uma sugestão, apesar que é diferente do que você falou aí, que eu costumo colocar, depois de cada ponto, eu coloco uma vírgula, e se no caso o meu slide ele for continuar, o meu tema for continuar no slide seguinte, no final eu coloco um ponto e vírgula. Isso me indica que eu vou continuar com aquele tema, eu não vou fechar ele ali. Eu acho que isso me agrada, porque às vezes você esquece um pouco o que você tem pra frente para falar, mas na hora de você ver o próximo slide você vai lembrar. Então... Ou seja, é um código que te ajuda. Você poderia botar um pontinho no cantinho, que só você sabe o que é. Basicamente qualquer curso que você possa usar, que aquilo lá te informe, te ajude a navegar pela apresentação, eu estou 100% favorável. Não tem nenhum problema. O que mais, gente? Nada? Então, tá bom. Queria agradecer, foi um prazer estar aqui essa semana com vocês. Vocês devem ter meu e-mail, deve estar em algum lugar. Não tem? Glauco M, tudo junto, Glaucom @ I de igreja, B de bola, ib.usp.br. Glaucom com M @ ib.usp.br.
Eu estou saindo de férias na segunda-feira e não pretendo olhar e-mail até 5 de janeiro. Portanto, se vocês me escreverem agora e eu demorar um pouquinho para responder, sejam condescendentes. Eu preciso fazer um detox de e-mail, que eu estou um pouco saturado, mas assim que eu voltar, eu prometo que eu respondo a mensagem de vocês. glaucom@ib, igrejabola.usp.br. Oi? Eu não uso, eu até tenho uma conta lá, mas eu não entro. Puxa, mas eu não uso. Me manda por e-mail, eu sou old fashion, eu não uso redes sociais, eu respondo e-mail. Por favor, não me cobrem de entrar lá no Facebook. Se vocês pedirem para ser meu amigo, uma vez a cada 6 meses eu entro lá, aceito todos os pedidos, mas eu não vou ler as mensagens que vocês me mandarem por lá, tá bem? Só vou aceitar o seu pedido de amizade porque eu sou bacana, mas eu não vou. É isso então, já vou ficar mais aqui um tempinho, se alguém quiser conversar pessoalmente, tudo isso, de resto então foi um prazer, muito obrigado, espero que as dicas sejam úteis.